Olá, hoje a gente vai discutir um pouco sobre inovação tecnológica aliada à saúde, tendo como foco principal a ventilação não invasiva. Então, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite do Júlio a estar participando de um evento nacional, onde vai ter uma divulgação tão grande da fisioterapia em todas as categorias, em todas as áreas que serão abordadas no congresso. Além disso, permitindo um alcance grande a alunos que não podem fazer um congresso devido ao custo. Então, eu queria parabenizar imensamente ao Júlio a essa iniciativa do lançamento do Congresso Online. Sem dúvida é muito importante para a nossa categoria. Bom, então, como a gente pode utilizar a tecnologia a favor da saúde, visando a melhoria da funcionalidade dos nossos pacientes? Nós sabemos que a saúde ocupa o topo da pirâmide das prioridades das pessoas e também deve ser a prioridade dos governos e de todas as instituições que trabalham com essa área. Nos últimos anos, a gente pode observar, baseado no processo de transição epidemiológica e demográfica, onde houve um aumento da expectativa de vida. Então, as pessoas elas estão envelhecendo mais. Com isso, houve uma diminuição da mortalidade, mas, consequentemente, houve um aumento da morbidade dessas pessoas, correlacionando também ao aumento das doenças crônicas não transmissíveis e a diminuição das doenças infecto-contagiosas. Com isso, a população passou a envelhecer mais. E aí foi necessário criar critérios e novas metodologias para atuar frente a esses agravos, mantendo uma boa funcionalidade nessas pessoas. Aliado a isso também, as pessoas com doenças crônicas, como pessoas com doenças neuromusculares, crianças, elas faleciam mais rápido. Devido aos avanços tecnológicos recentes, a gente pode observar que houve um aumento da sobrevida desses pacientes. Porém, é necessário criar estratégias e desenvolver novos produtos que garantam o prolongamento da sobrevida desses pacientes, associado ao aumento da funcionalidade dos mesmos. Dessa forma, os últimos avanços tecnológicos eles estão sendo direcionados ao prolongamento da vida, à cura da doença e à redução das incapacidades. E aí, vários investimentos têm sido realizados e existem várias evidências tecnológicas recentes, tanto na área de diagnóstico, como na área de avaliação e tratamento. Esse artigo publicado numa revista bem conhecida, de alto impacto, ela coloca a importância dos fisioterapeutas atuarem juntamente com os médicos frente aos cuidados de pacientes críticos, cuidados respiratórios de pacientes críticos. Então, eles colocam que os avanços tecnológicos, eles estão crescendo em grande escala e eles estão facilitando esses cuidados domiciliares de pacientes com problemas respiratórios e que a fisioterapia é de suma importância para atuar tanto no entendimento, na avaliação em relação aos critérios de diagnóstico, como também em relação ao desenvolvimento de novos produtos visando a melhoria dos processos de avaliação e tratamento desses pacientes. Dessa forma, surgiram vários produtos, tais como espirômetros portáteis, onde você pode avaliar a beira do leito, oxímetros mais confiáveis e também o uso da polissonografia domiciliar, onde muitas vezes o paciente era necessário sair para poder realizar a polissonografia em um instituto do sono, e hoje a gente sabe que esse paciente ele já pode realizar a polissonografia em casa, caso ele não tenha nenhuma arritmia complexa, nenhum dano cerebral grave, ele pode utilizar. E o processo de titulação, que também entra a ventilação não invasiva, os próprios diretrizes e congressos de sono, eles já colocam que a titulação ela pode ser feita com segurança em casa, para ver qual a pressão ideal do paciente, a pressão que cessa os roncos e as apneias dele, sem necessariamente levar o paciente para o centro de sono, excluindo os casos de doenças graves, que devido ao aumento da pressão pode causar alguma instabilidade cardíaca ou cerebral, que nesses casos os pacientes eles devem realizar a polissonografia no Instituto do Sono. Então, dessa forma, como eu falei para vocês, foram surgindo vários avanços em relação às técnicas diagnósticas, em relação ao exame de imagem, à avaliação e tratamento. Nós sabemos que para iniciar esse desenvolvimento tecnológico é necessário que seja realizada parceria entre vários profissionais. Então, você como físio pode atuar com tecnologia e desenvolvimento tecnológico e criar novos aparelhos ou aperfeiçoar aparelhos existentes que vão causar um grande benefício e diminuir a mortalidade desses pacientes. Vou dar um exemplo da minha experiência em inovação tecnológica.
eu trabalho com, minha tese, né, que eu vou defender agora nessa próxima semana, é com câncer de pulmão. O que eu via? Que pacientes com câncer de pulmão, que tinham função pulmonar limítrofe, eles tinham que ser submetidos à cintilografia. Porém, a cintilografia é um exame de alto custo, de difícil acesso, que causa, dificulta a realização da cirurgia, porque muitas vezes o paciente tem que fazer e com isso ele não tem acesso ao exame, e com isso o estadiamento do câncer aumenta, quando vai ver o paciente não pode operar, devido à espera por esse exame. Então, todos os pacientes eles fazem tomografia de rotina. Em virtude disso, nós desenvolvemos um software, que esse software ele avalia as áreas hiperaeradas, não aeradas e normoaeradas do pulmão. Então, você consegue prever a função pulmonar de pacientes com função pulmonar limítrofe, através de uma ressecção parcial do lobo pulmonar com câncer e o cálculo da reserva funcional pulmonar. Então, nós estamos aperfeiçoando a fase final desse trabalho, já saíram 5 patentes, mas em breve já terá a próxima, e logo eu irei validar a utilização desse software para a prática clínica. Dessa forma, a gente poderá prever a função pulmonar do paciente com câncer de forma mais fidedigna, ainda avaliando as áreas de heterogeneidade pulmonar. Então, será um diagnóstico preciso, irá auxiliar também no diagnóstico médico, além de facilitar a estratégia de ensino-aprendizagem. Dessa forma, o primeiro momento você tem que o quê? Imergir naquele assunto que você tem interesse, começar a estudar profundamente fisiologia, a fisiopatologia da doença, como mostra nessa primeira figura. No segundo momento, você vai atuar através da avaliação clínica, então você vai avaliar, vai realizar os exames clínicos necessários e posteriormente você vai ver quais são os vieses que existem na sua avaliação, o que você poderia criar para auxiliar no tratamento e no diagnóstico, e aí conversa com todo o pessoal da engenharia, aí vai entrar os engenheiros, os físicos, certo? O pessoal da informática, todo mundo que trabalha com tecnologia aliada à saúde, juntamente com a equipe médica, caso seja necessário, no meu foi necessário, parceria com pneumologistas e radiologistas, experts da área, para aí então você conseguir desenvolver essa tecnologia, que vai auxiliar no diagnóstico desses pacientes e com certeza você vai conseguir aumentar a sobrevida desses pacientes aliada a uma melhora da funcionalidade dos mesmos. Esse artigo recente da Revista Brasileira de Terapia Intensiva, em 2015, ele mostra a realidade dos pacientes que necessitam de ventilação mecânica prolongada. O artigo coloca que a maioria dos pacientes eles apresentam um custo muito elevado. Então, o que é definido por ventilação mecânica prolongada? É aquele paciente que ele precisa ficar mais de 21 dias em ventilação mecânica por um tempo maior do que 6 horas por dia. Então, esse paciente que está em ventilação mecânica prolongada, segundo o artigo, ele mostra que há um aumento dos custos de 22 mil do paciente que não necessita de ventilação mecânica prolongada versus 75 mil. Não só os custos, há um aumento significativo da morbidade, da mortalidade, e eles colocam que após um ano a taxa de readmissão desses pacientes é cerca de 40%. Então a maioria dos pacientes retornam ao hospital e destes, menos de 12% dos pacientes totais que tiveram a doença crítica em terapia intensiva que necessitaram de ventilação mecânica prolongada, apenas 12% estarão vivos e independentes após um ano. Então, isso vai afetar muito a funcionalidade dos pacientes. Consequentemente, a gente pode observar que vai haver uma redução da qualidade de vida e uma diminuição da expectativa de vida e da funcionalidade dos mesmos. Dessa forma, eu comecei a trabalhar, vendo essa problemática, eu comecei a estudar muito sobre vários fatores. Primeiro, o nosso objeto de estudo do fisioterapeuta é a funcionalidade humana. Então, como eu poderia atuar melhorando a funcionalidade humana desses pacientes e diminuindo as complicações? É muito importante a gente falar sobre a classificação internacional de funcionalidade. Muitos fisioterapeutas eles entendem de forma errônea a funcionalidade. O que seria a funcionalidade? Algumas pessoas imaginam que a funcionalidade seria a sua capacidade de locomoção, a minha capacidade de realizar um exercício, de ter uma vida funcional. Confundem funcionalidade com capacidade funcional. E, na verdade, a funcionalidade é um contexto muito mais complexo, muito mais multidimensional, biopsicossocial, ou seja, a funcionalidade tem vários fatores envolvidos, dentre estas, a condição de saúde, que é a condição de transtorno em doença, certo?
a funcionalidade e a incapacidade, que vai envolver função e estrutura do corpo, e atividade e participação, e os fatores contextuais, que são os fatores ambientais e os fatores pessoais, certo? Então, após a análise de todos esses fatores, você vai ter uma classificação do estado de funcionalidade desse paciente. Vamos supor, um paciente ele tem um problema, colocar aqui um problema psicológico, então o paciente ele tem uma depressão. Consequentemente, se ele tem uma depressão, a capacidade funcional dele está normal. Então, ele consegue se movimentar, ele consegue realizar as atividades da vida diária, teoricamente. Porém, como ele tem esse déficit causado pela depressão, o que vai acontecer? Ele não vai conseguir desempenhar essas atividades. Então, ele vai ficar incapacitado de desempenhar essas atividades devido a um problema psicológico. Com isso, vai afetar toda a sua funcionalidade e aí vai causar isolamento social. Então, esse paciente ele vai ter uma funcionalidade prejudicada. Enquanto um paciente que tem uma lesão medular, como é o caso da Tiziana, que eu posso citar, uma grande amiga minha, que atualmente ela deu uma entrevista na Fátima Bernardes, né, por ser um exemplo de superação, ela é erroneamente chamada de deficiente. A gente tem que tomar muito cuidado com a forma que você está usando essa palavra. Na verdade, ela não é deficiente, ela tem uma deficiência. Então, no caso, a função e a estrutura do corpo, ela tem um problema na estrutura do corpo, na medula, né? Que aí vai causar uma alteração na função. Então, consequentemente, ela tem muita dificuldade de locomoção devido à dificuldade de andar. Ela consegue andar e tudo com órteses, mas ela tem essa dificuldade. Dessa forma, essa função do corpo dela está prejudicada. Porém, ela é uma pessoa que tem uma cadeira adaptada, ela consegue ter uma vida normal, ela consegue se locomover. Então, as atividades dela são realizadas de forma adequada. Com isso, ela não tem uma restrição à participação, ela consegue participar da sua vida em todos os contextos. O ambiente que ela mora é adaptado, então o fator ambiental realmente contribui, o fator pessoal também contribui. E além da parte mental dela ser excelente. Então, a Tiziana realmente é um exemplo de vida para todos nós, e aí mostra que nem sempre a pessoa que tem uma deficiência é uma pessoa deficiente ou incapaz. Aqui eu coloco essa foto para vocês justamente para ilustrar isso, que a incapacidade ela é o resultado de um conjunto de situações que inclui ambiente, condições de vida e condições pessoais. Então aqui vocês podem observar uma criança com doença neuromuscular, dependente de um BIPAP, e aí essa criança desce num toboágua, né, em um parque aquático, enquanto tem outra criança com o mesmo problema já restrita em casa. Então, são duas crianças que têm o mesmo problema de saúde, porém, a capacidade de adaptação e a funcionalidade é diferente, pois elas conseguem participar dessas atividades e conseguem ter uma vida social ativa. Dessa forma, eu comecei a me questionar como eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida desses pacientes que estão em terapia intensiva, ou então desses pacientes que têm doenças neuromusculares que estão internados, né? Como eu posso fazer para melhorar a qualidade de vida? Daí eu entrei, emergi, comecei a estudar sobre funcionalidade e comecei a me basear pelo consenso, que eu me formei em 2008, o consenso saiu em 2007, o terceiro consenso brasileiro de ventilação mecânica, e aí ele coloca a fisioterapia no paciente sobre ventilação mecânica. E ele fala sobre a importância de iniciar a ventilação mecânica no processo, de iniciar exercícios ativos no processo de VM, no desmame e em pacientes recém-liberados da ventilação mecânica. Mas o que a gente via era que mobilizar de fato, de forma mais efetiva, causava um receio muito grande nas pessoas devido à instabilidade do quadro. Aí é que você tem que conhecer as tecnologias para poder saber até onde você pode ir com segurança. O consenso mesmo coloca a importância de realizar o treino de suporte superior, o treino de membros superiores, né, com e sem suporte ventilatório. Aqui ele foca mais em pacientes do POC, colocando que há um aumento da tolerância ao exercício quando os pacientes realizavam o exercício com suporte ventilatório. Então foi isso que eu fiz. Consegui desmamar alguns pacientes precocemente, alguns pacientes que não tinham mais esperança de ser estubados, câncer traqueostomizados, consegui estubar, consegui começar a trabalhar com a VNI, principalmente em pacientes cardíacos graves, e aliado a isso, iniciar o treinamento muscular, tanto o treinamento muscular respiratório, né, associado à ventilação não invasiva também, como o treinamento de força para membros inferiores, superiores e deambulação precoce na unidade de terapia intensiva.
Então, como a gente está começando a falar de VNI, o que seria a VNI? Com isso, ela pode ser definida como a aplicação de um suporte ventilatório com pressão positiva nas vias aéreas, sem a necessidade de métodos invasivos, que é a traqueostomia e o tubo orotraqueal, na qual a conexão entre paciente e ventilador ela é feita através do uso de uma interface. Bem, então, a ventilação não invasiva ela tem um papel cada vez mais importante, quer na patologia aguda, em UTI, quer na patologia crônica, nos cuidados domiciliares. Ela apresenta uma maior comodidade, conforto e um menor custo do que a ventilação mecânica invasiva. Da ventilação, nós podemos citar uma melhora da troca gasosa, através da melhoria da relação ventilação-perfusão, uma diminuição do trabalho ventilatório associado a um aumento da pressão alveolar. Bom, e como surgiu esse meu interesse, como eu estava falando anteriormente? Frente a essa necessidade, eu comecei a frequentar congressos, desde a minha época de estudante, congressos, cursos, e fui vendo quem era mais expert nessa área. Em 2012, eu participei do Congresso Internacional da Sobrafie, né, do SINFI, e aí que ocorreu em Salvador, e eu apresentei alguns aspectos relacionados à minha tese e também em alguns outros trabalhos. Um desses trabalhos ele foi selecionado para apreciação no plenário, tinha uma capacidade média de 2.500 pessoas, depois tinham alguns palestrantes importantes. Então, o meu trabalho ganhou muita visibilidade, e nesse mesmo congresso também tive a chance de fazer o curso com Miguel Gonçalves e com John Barr, que atualmente são os dois maiores nomes da ventilação não invasiva. Começamos a fazer parcerias, né, em relação à pesquisa, e eu cresci muito nessa área. Então, comecei a fazer os cursos, tudo que eu aprendi nos cursos eu trazia para o Ceará, tentava aplicar tanto nos meus pacientes, como ministrar curso também na Faculdade de Inspirar, que é outra faculdade que eu leciono e coordeno no pós. Então, a gente começou a trazer a inovação tecnológica. Dessa forma, quando você começa a trabalhar de forma coerente, começam a vir as oportunidades. Consequentemente, no dia do fisioterapeuta, devido ao eu ter conseguido recuperar uma paciente de um quadro que muitos médicos julgavam impossível, eu fui presenteada com uma entrevista que saiu no CETV, e recentemente essa entrevista ela saiu também no site de reflexões sobre a fisioterapia hospitalar, que é um blog bem conhecido, né, do Caio Veloso, de Maceió. Então ela ganhou muita visibilidade justamente com o caso da Marlene, que era uma paciente que estava em ventilação mecânica prolongada, que não tinha condição de ser estubada, devido a vários aspectos, e eu comecei a trabalhar com treinamento muscular com ela, aos poucos, aumentando a PIP, até ela chegou um momento que eu consegui um médico que topasse evoluir para o desmame dessa paciente comigo. Nós sabíamos do risco, mas também compreendemos o benefício, já que essa paciente ia ser traqueostomizada e seria muito difícil dar continuidade e evoluir no desmame da ventilação mecânica dela. Dessa forma, nós conseguimos estubar essa paciente de forma precoce, iniciamos o treinamento muscular respiratório com os Nutri-Show, associado à ventilação não invasiva e ao fortalecimento de membros superiores e inferiores. Então, logo ela conseguiu ter alta e teve uma excelente recuperação. Após 5 anos, essa paciente evoluiu com disfunção valvar novamente, teve que ser submetida à cirurgia cardíaca, só que como ela passou 5 anos sem fazer a fisioterapia, houve um declínio funcional, uma diminuição da força muscular respiratória, e todos os médicos levaram o caso dela para a sessão clínica, foi discutido e foi decidido que ela não ia inicialmente, naquele momento, operar, pois ela não tinha condições, não tinha uma função pulmonar adequada, nem uma força muscular respiratória adequada. Foi aí que mais uma vez eu entrei, eu não estava mais mensajando na parte da assistência, eu já estava atuando na pesquisa, no doutorado, mas a gente tem uma equipe muito boa lá, conversei com a doutora Rosiane, que é fisioterapeuta, e com outros fisioterapeutas, iniciamos um protocolo de treinamento muscular respiratório, ventilação não invasiva, aliado também ao treinamento, à eletroestimulação e ao treinamento de musculatura periférica. Com isso, a gente conseguiu recuperar ela. Inicialmente, ela tinha um nível 4, né? Para quem não sabe, aquela paciente que tem dispneia mesmo ao repouso. E aí nós conseguimos recuperar essa paciente que, ao final, já conseguiu uma distância percorrida favorável. E aqui eu mostro para vocês os depoimentos das pacientes. Tanto da paciente, a dona Marlene, que foi a paciente que foi demonstrada com a ventilação não invasiva durante a reportagem, como o depoimento da filha dela, falando que nós, fisioterapeutas, nós não podemos desistir, mesmo quando o quadro parece ser impossível, agradecendo a recuperação e a persistência do nosso trabalho com o uso da ventilação não invasiva, associado ao treinamento muscular respiratório e ao treinamento de membros superiores e inferiores.
Outro trabalho que ganhou muita visibilidade também foi na época que eu trabalhava no transplante, onde nós vimos que muitos pacientes, eles evoluíam com várias complicações, né, ligadas ao imobilismo, como a gente pode citar, o aumento da inflamação sistêmica, associada às desordens neuromusculares, que é as miopatias, as neuropatias. Com isso, eles também evoluíam com edema, né, aquele anasarca generalizado, aquele edema generalizado, como a gente conhece como anasarca. Também evoluíam com anasarca, que é aquele edema generalizado, fora várias complicações que eles podiam apresentar, complicações tromboembólicas. E o que a gente viu é que ao implementar a mobilização precoce com os pacientes metidos, que eram os pacientes que iam realizar transplante, né, que eram os pacientes que estavam aguardando, que estavam com o vulgarmente chamado de coração artificial, que é o dispositivo de assistência ventricular. No caso desses pacientes das imagens, vocês podem observar que os dois pacientes apresentavam suporte biventricular. Então, eles estavam ligados a uma máquina e gerava uma resistência um pouco grande da equipe, porque a gente sabia que a máquina só tolerava 2 horas da bateria. Então, como é que a Ingrid ela poderia desligar a máquina e poderia andar com o paciente frente a esse risco? Então, tudo, gente, é você conhecer o equipamento que você vai utilizar, conversar com a equipe e passar a segurança para a equipe e para o paciente. Vocês podem observar a felicidade do paciente ao ficar em pé. Então, fazia muito tempo que ele não conseguia fazer nenhum tipo de movimento. Então, esse trabalho foi um trabalho pioneiro no Brasil, né? Iniciou com o nosso grupo lá em Messejana, para a doutora Socorro Quintino. Foi o primeiro relato brasileiro de um paciente com coração artificial que iniciou a mobilização precoce. Então, esse trabalho ele foi iniciado no Hospital do Coração, que é o Hospital do Carlos Alberto Instituto Gomes, aqui em Fortaleza, e ele foi iniciado com a equipe de transplante da fisioterapia, que era composta por mim e pela professora Socorro Quintino, que coordenava e atualmente coordena ainda o setor de transplante cardíaco. Ela apresentou o trabalho no congresso do Albert Einstein e nós conseguimos ganhar o 2º lugar no congresso de cardiologia do Albert Einstein, com foco voltado para a fisioterapia, né, dentro da jornada de fisioterapia. Então foi muito interessante e várias pessoas entraram em contato com a gente para compartilhar essas experiências. Então, toda essa minha experiência com ventilação não invasiva associada à tecnologia e também com transplante, ela me rendeu muitos frutos. Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, nunca fui acomodada com a mesmice, sempre quis inovar e sempre quis dar o máximo de mim para os meus pacientes. Então, a partir desses momentos, dos trabalhos que eu apresentava como aluna nos congressos, né, nas apresentações orais, surgiram os convites. E aí eu entrei para ser palestrante nacional da Sobrafi, que eu acho que todos devem se associar, porque é para quem trabalha nessa área de cardiorrespiratória, terapia intensiva e também pediatria voltada para a parte cardiorrespiratória, é muito importante. Então, eu comecei a virar palestrante nacional, comecei a ter grandes avanços na minha área, tanto em relação à parte de desenvolvimento científico, tecnológico, também pessoal, e tive a oportunidade de estar ao lado dos meus ídolos que trabalham com ventilação não invasiva, que é a Deise Satomi e o Miguel Gonçalves. Então, pela primeira vez, eu estive como palestrante e eles como espectadores. Foi um momento muito importante na minha vida, muito tenso, mas eu tive uma satisfação muito grande ao ver que eu estava podendo contribuir também para o crescimento dos meus alunos e ao ver que eu estava seguindo o caminho certo. Então, o Júlio pediu para eu falar para vocês um pouco sobre isso, né, como a gente pode conseguir os nossos objetivos. E o que eu digo é isso, sempre tentar desistir jamais, colocar um foco, acreditar no que você quer e lutar por isso, que com certeza você vai conseguir realizar. Então, as novas diretrizes já vieram falando sobre a importância da ventilação não invasiva, como eu falei para vocês, colocando como ela é a principal responsável na diminuição de intubação, na redução da mortalidade dos custos, aliada a uma melhoria da qualidade de vida e da funcionalidade. Então, devido às grandes evidências científicas que surgiram nos últimos anos, né, em relação à ventilação não invasiva, é necessário que você tenha critérios para avaliar a última recomendação de ventilação mecânica do último consenso, onde ele coloca sobre os cuidados da fisioterapia em pacientes com suporte ventilatório. Ele coloca que o diagnóstico fisioterapêutico ele deve preceder qualquer intervenção. Então, ao você se deparar com aquele paciente que está apresentando uma fadiga muscular respiratória, você vai ter que avaliar qual é o motivo dessa fadiga muscular respiratória. Esse meu paciente, ele está evoluindo com fadiga porque ele está com uma mecânica muscular respiratória desfavorável. Qual seria o motivo? Será que seria uma hiperinsuflação que ele teria? Será que ele é um doente neuromuscular?
e isso está causando um quadro restritivo, ou essa obstrução está agravando, o aumento da resistência das vias aéreas dele devido à obstrução está piorando o quadro dele. Então ainda é necessário você avaliar, conversar com o paciente, se possível fazer uma anamnese clínica bem feita e aliado a isso fazer testes respiratórios, fazer uma PI, uma PE máxima para ver como é que está a força muscular diafragmática, qual é o modo que você vai utilizar e baseado também na clínica, certo? Então é um paciente que tem DPOC, eu vou ter que utilizar um bilevel, avaliar o tipo de insuficiência respiratória, se é uma insuficiência respiratória do tipo hipoxêmica, do tipo hipercápica ou é mista. Após isso, é que você vai conseguir indicar um modo ventilatório correto para o seu paciente dentro da ventilação não invasiva. Então, já foi observado que a fisioterapia ela vai causar uma redução do tempo de ventilação mecânica, uma redução da internação em UTI, hospitalar e da mortalidade. E esse documento já coloca que a mobilização ela deve iniciar de forma precocemente tanto em pacientes com ventilação mecânica invasiva como na não invasiva. A recomendação é que ela deve ser iniciada em menos de 12 horas após o início da VM para que os objetivos funcionais sejam alcançados. E aí eu coloco essa foto para vocês da ResMed, né? Mostrando como a tecnologia evoluiu e como a facilidade de mobilizar esses pacientes hoje está grande devido a esses aparelhos microprocessados, esses aparelhos que já dão estabilidade para o paciente, né? Existem ventiladores de suporte à vida e ventiladores que não são de suporte à vida e também já tem todos esses aparatos que conseguem facilitar a mobilização desses pacientes. Bom, então falando um pouco da evolução, os primeiros relatos de ventilação não invasiva iniciaram em 1920. Porém, no ano de 1930, houve um aumento da sua popularidade devido aos surtos de poliomielite ocorridos nos Estados Unidos e na Europa nesses anos, nos anos de 1930 até 1950, onde muitos pacientes evoluíam com insuficiência respiratória. Dessa forma foi criada o ventilador de corpo inteiro, ou tanque, que foi denominado pulmão de aço. Esse equipamento ele era capaz de gerar uma pressão negativa extratorácica, promovendo o auxílio ventilatório não invasivo a esses pacientes. Mas, devido ao seu tamanho elevado e ao acesso restrito aos pacientes, dificultava muito a utilização desse aparelho, além de nem sempre proporcionar uma adequação de suporte à vida e também ela gerava muita assincronia paciente-ventilador. Porém, muitos pacientes foram salvos com o uso desse método. Então, a partir de 1953, a ventilação por pressão negativa ela foi sendo progressivamente abandonada, em virtude da claustrofobia dos pacientes, né, eram equipamentos pesados, e aí surgiram vários resultados demonstrando que a ventilação por pressão positiva realizada em pacientes traqueostomizados era a melhor forma de tratamento, e era bem superior à ventilação por pressão negativa. E eles evidenciavam que havia uma redução da mortalidade dos pacientes pela metade quando comparado aos ventiladores por pressão negativa. Então, a partir de 1960, a pressão positiva se tornou como um método padrão para o tratamento da insuficiência respiratória e foi principalmente na década de 1980 que a VNI com pressão positiva ela foi aplicada, né, com máscara nasal e facial, e aí houve um surgimento dos ventiladores microprocessados com modalidades capazes de melhorar a sincronia paciente-ventilador e até hoje, né, vem atuando nessa forma, desenvolvendo novas tecnologias ou aperfeiçoando as tecnologias existentes, visando a melhoria dessa sincronia. As principais indicações, né, as indicações da VNI são inúmeras, ela é muito subutilizada ainda, e ela pode ser indicada tanto em pacientes com insuficiência respiratória aguda, como crônica, como na hipoventilação noturna. Entre essas figuras, a gente pode citar pacientes com doenças neuromusculares, pacientes com SARA leve, pneumonia, edema agudo pulmonar, pacientes com distúrbios do sono, apneia do sono, apneia central obstrutiva, na síndrome da hipoventilação em pacientes obesos, ela é amplamente utilizada. E entre diversas outras formas, ela pode ser utilizada até como equipamento, mesmo como recurso da fisioterapia, para reverter atelectasias, né? Dentre outros. Então, quais são os efeitos fisiológicos da PIP? É importante ressaltar que a aplicabilidade da VNI, ela foge
ela não está restrita apenas ao ambiente de terapia intensiva, ela pode ser utilizada em domicílio, no ambiente hospitalar, em ambulatórios, em unidades de emergência, em enfermarias, né? Ainda assim, é uma técnica que teve um grande crescimento nos últimos anos, mas o seu uso ainda é subestimado. Para iniciar a ventilação não invasiva, é necessário que o paciente ele tenha um bom nível de consciência, uma boa estabilidade hemodinâmica, uma tosse eficaz, uma condição aguda, potencialmente reversível, né? Então ela pode ser utilizada de diversas formas, até mesmo em pacientes em cuidados terminais, evitando assim que o paciente seja estubado, que fique longe da família. Então as indicações da VNI são bem amplas. Eu vou falar um pouco sobre os modos ventilatórios, né? Eu acho que vocês já leram algumas diretrizes, alguns consensos, que eles colocam que a ventilação mecânica não invasiva ela pode ser aplicada tanto no modo ventilatório espontâneo, como no modo assistido e também no modo controlado. Nossa prática clínica, o que a gente observa é que geralmente, e os trabalhos também evidenciam, que é mais benéfico para o paciente utilizar a VNI no modo espontâneo ou no modo espontâneo controlado, que é o ST, que é o modo assistido, onde você vai ter apenas um backup de frequência. Caso o paciente não entre, o aparelho pode mandar, mas ele vai controlar, né, os ciclos respiratórios dele. E aí você pode utilizar apenas algumas ferramentas para ajustar o disparo e a ciclagem. Em alguns outros modos, alguns outros aparelhos, eles já fornecem uma tecnologia bem inovadora, onde os disparos e a ciclagem ocorrem de forma automática. Então, qual é a importância da escolha do modo ventilatório? Porque esse modo ele vai determinar se os ciclos respiratórios eles vão ser totalmente controlados, eles vão ser parcialmente controlados ou eles vão ser totalmente espontâneos, certo? E com isso ele vai determinar substancialmente o padrão respiratório do paciente durante o uso da ventilação mecânica não invasiva. Dessa forma, a escolha de um modo ventilatório é crucial para a obtenção de um benefício fisiológico e clínico durante a não invasiva. Então, cada modo ele tem vantagens, né? Tanto vantagens teóricas como limitações. Então, a escolha do modo vai depender de quê? Da clínica do doente, qual é o diagnóstico daquele doente e da situação clínica que ele se encontra naquele momento, né? O tipo de insuficiência respiratória, se é uma insuficiência respiratória mista, se é uma hipercapnica, se é uma hipoxêmica, certo? Então, baseado nisso, você vai decidir. Então, vamos dar aqui, falar um pouco dos principais. Os principais é o quê? É o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas, e o binível, que ele pode ser ofertado através do IPAP ou da pressão de suporte, e a pressão expiratória pode ser afetada a partir de quê? Da EPAP ou do CPAP. Nós temos também outros modos, que é a ventilação com controle de pressão, a ventilação com controle de volume, a ventilação assistida proporcional, que é a PAV, e a ventilação assistida com ajuste neural, que é utilizado no cérebro, que é o NAV. A gente vai falar um pouco dessas duas tecnologias, mas elas não são tão utilizadas. São muito benéficas para os pacientes, porém devido aos custos que são mais elevados e à dificuldade de acesso a esses aparelhos específicos. Então, o NAVA é uma assistência ventilatória ajustada neuralmente, certo? Nós temos experiência com um paciente do transplante que foi traqueostomizado e a gente não conseguia evoluir, não conseguia tirar ele da ventilação mecânica e a gente implantou o NAVA para melhorar essa sincronia, paciente-ventilador e assim facilitar o desmame. Então, como é que funciona, né? Ela é uma abordagem exclusiva de ventilação pulmonar mecânica com base no débito respiratório neurológico. Então, ela está disponível, como eu falei para vocês, a minha experiência com o NAVA foi no modo ventilatório invasivo, foi em VM invasiva, mas ela também pode ser utilizada de forma não invasiva. Então, nós sabemos que o ato de respirar ele é controlado pelo centro respiratório, e é ele que vai decidir as características de cada respiração, tempo e amplitude. Dessa forma, o centro respiratório ele vai enviar um sinal para o nervo frênico. Esse sinal vai fazer com que haja uma excitação das células musculares diafragmáticas, provocando assim a contração muscular, que se desloca no sentido crânio-caudal. Consequentemente, a pressão da via aérea vai cair, provocando assim um influxo de ar nos pulmões.
Com nava é passada uma sonda, certo? E essa atividade elétrica do diafragma ela é capturada e transmitida para o ventilador, utilizada assim para auxiliar na respiração do paciente, melhorar a sincronia respiratória na proporção dos esforços do paciente. Então ele deve ser bem utilizado, porém o custo dele é muito elevado. Talvez por isso ele não seja tão utilizado nos serviços. De forma espontânea. Quando ele faz um esforço, há uma diminuição da pressão alveolar, né, a pressão muscular, associada à diminuição da pressão alveolar, que vai gerar, assim, um volume e um fluxo respiratório. Segunda figura, que ocorre o quê? Uma diminuição dos volumes e fluxos pulmonares devido ao aumento da resistência das vias aéreas. Pode ser causada devido a um broncoespasmo, pode ser causada devido a um alto PIB ou outro. Isso aí vai levar o quê? Vai levar a um aumento do esforço respiratório do paciente, fazendo com que haja um aumento do volume e um aumento do fluxo. Então, ele vai ter que começar a aumentar o esforço, até chegar a um ponto que ele vai começar a fadigar a musculatura respiratória. Com isso, ao aplicar uma pressão de suporte em uma PIP, você nota aqui uma diminuição do esforço muscular respiratório associada a uma melhora do volume corrente do fluxo, certo? No modo CPAP, a gente também observa isso. Então, o que muda quando nós adicionamos o CPAP? Vocês podem observar que ao adicionar o CPAP, né, há um aumento tanto do volume como do fluxo. E que esse aumento está totalmente associado ao esforço muscular respiratório. Então, quanto maior o esforço muscular respiratório, maior o volume, maior o fluxo. Ele é muito utilizado principalmente em pacientes com edema agudo, ele também pode ser utilizado para reversão de atelectasias. Então, os benefícios são inúmeros. Vai haver um aumento da capacidade residual funcional, como a gente falou anteriormente, então isso vai favorecer a relação ventilação-perfusão, abrindo as pequenas vias aéreas e as unidades alveolares colapsadas com atelectasia, tornando assim mais eficiente a troca gasosa. Então, dessa forma, vai alterar favoravelmente a impedância, que é a resistência e a complacência do sistema respiratório, e melhorar a oxigenação nos casos de hipoxemia, certo? Em caso de hipercapnia, já é mais indicado o bilevel. Então, em pacientes obstrutivos, você vai utilizar mais o bilevel, e em caso de hipoxemia, você pode utilizar o CPAP. Nos casos de doenças neuromusculares, também é mais utilizado o bilevel. Então, para cada doença, você vai ter que conhecer a aplicação clínica e a forma mais indicada de utilizar a ventilação não invasiva. Então, em relação às máscaras, né? Qual a interface que eu devo utilizar? Como eu já coloquei para vocês, tem essa grande diversidade de máscaras. Hoje já tem ventiladores que adequam a interface ao ventilador, mostrando que há assim, uma melhora da assincronia, uma diminuição da assincronia desses pacientes. Uma coisa que você tem que prestar atenção é o caso do seu paciente. Vamos supor, seu paciente chega em franca insuficiência respiratória. Você vai ter que utilizar pressões maiores. Então, dessa forma, você vai ter que utilizar o quê? Ou a máscara facial total, né? Ou a máscara Performax, que ela é semelhante à facial total, ou a oronasal. Por quê? Porque se o paciente chega em franca insuficiência respiratória e eu coloco uma máscara nasal, o que ele vai fazer? Ele vai abrir a boca. Consequentemente, você vai perder pressão. Então, as nasais elas podem ser utilizadas quando o paciente não está com insuficiência respiratória aguda, porque se ele está com insuficiência respiratória aguda e ele vai abrir a boca, vai ter essa perda de pressão. Quando o paciente já está estabilizado, você pode utilizar, se ele conseguir ficar com a boca fechada, se ele não for um respirador bucal. Nas doenças neuromusculares, também pode-se utilizar as prongas nasais, que são muito utilizadas para a apneia do sono, e também a peça bucal, que eu vou mostrar depois para vocês. E o ventilador, nós sabemos que nós temos ventiladores de duplo circuito e de circuito único. Os ventiladores de duplo circuito são geralmente ventiladores de UTI que têm um modo não invasivo, certo? Ou domiciliares você também pode utilizar. Mas, em geral, são os de terapia intensiva, onde ele vai ter a válvula inspiratória e a válvula expiratória acoplada no ventilador, certo? Porém, já tem alguns estudos mostrando que eles geram uma assincronia maior. Com a evolução desses ventiladores multiprocessados, já tem vários ventiladores domiciliares que eles permitem que você coloque o oxigênio e com isso você consegue até controlar a porcentagem do oxigênio do paciente e oferecer de forma segura e eficaz. Então, foi observado que há uma diminuição da sincronia. Nesses ventiladores de circuito único, ele vai ter apenas uma válvula exalatória, que pode ser no próprio aparelho, pode ser isolada ou pode ser na máscara. Alguns estudos mostram que alguns pacientes apresentam hipercapnia, né? Então, apresentam um aumento desse CO2. Com isso pode ser minimizado se você utilizar uma interface adequada.
Então, geralmente, tem umas interfaces que são adequadas para aquele ventilador. Então, é muito importante você avaliar para você evitar essa reinalação de CO2. Então, esse slide, aqui é a peça bucal que eu vim trazer para vocês. Segundo a Philips, ela usa um beijo vale mais que 1000 palavras. Nós sabemos que pacientes com doenças neuromusculares em fase avançada, ele vai ter dificuldade para iniciar os esforços respiratórios. Então, após ele perceber que teve contato com a face do paciente, ele já manda o fluxo, diminuindo assim o esforço causado pelo paciente para iniciar esse ciclo respiratório. E ele fornece ao paciente a possibilidade de uma liberdade muito grande de conseguir se alimentar, comer e conversar. Com isso, evita muita traqueostomia, principalmente quando ele é utilizado também em pacientes neuromusculares associados à máquina da tosse. Então, fora do Brasil, geralmente até os cuidadores utilizam muito. Aqui no Brasil, geralmente, quem utiliza mais são os profissionais da saúde. Mas há uma diminuição muito grande da mortalidade, um aumento muito grande da funcionalidade desses pacientes quando você utiliza a VNI associado à máquina da tosse, que é o Cough Assist, né? Utilizando principalmente nesses casos a peça bucal, que dá uma liberdade maior para esse doente. Com o crescimento dos avanços tecnológicos, eles proporcionaram um menu mais simples, né? Onde facilita a operacionalidade e a usabilidade pelos profissionais da área da saúde. Então, através disso, você pode realizar monitorização, pode programar e pode ter informação acerca dessa monitorização. Por que é importante? Uma coisa muito importante é você saber avaliar, né, e ter parâmetros fidedignos e válidos para poder observar a melhora desse paciente ao longo do tempo. Então, nesse primeiro modo, a gente pode ver também que você pode escolher o tipo de paciente, se você quer um paciente obstrutivo, restritivo, e aí, baseado na patologia que você escolher, ele já vai colocar os modos ventilatórios adequados. Quando você não tem expertise no assunto, o ideal é que você faça isso, porque ele vai gerar um padrão, né, para aquele quadro e que pode ser ventilado daquela forma. Então, caso você tenha mais expertise no assunto, você já pode ir para essa segunda janela, onde você vai apertar nos modos avançados. E aí ele vai abrir qual é o tempo inspiratório que você quer colocar, o tipo de ciclagem, rise time, certo? Que eu vou explicar isso depois para vocês. O tempo inspiratório máximo, mínimo, o trigger. Então, você pode ir colocando esses modos avançados e alterar esses parâmetros. É muito importante dizer que você tem que ter expertise. Se você não tiver expertise, você pode piorar o quadro do seu paciente. Então, vamos supor, eu tenho um paciente que é restritivo. Nesse paciente que é restritivo, porque ele tem dificuldade de quê? De complacência. A gente tem que entender, a gente tem que colocar um modo ventilatório? A gente não. Então, aqui o que a gente pode observar? Vamos supor que você tem expertise no assunto. Então, eu estou com um paciente restritivo. O paciente restritivo acontece o quê? Ele tem uma diminuição da complacência pulmonar, né? Então, com isso, tende o quê? A um colapso pulmonar. Dessa forma, você tem que manter um modo ventilatório e, de preferência, aumentar o tempo inspiratório para gerar um maior volume corrente e, com isso, uma ventilação mais adequada, garantindo, assim, a troca gasosa. No caso do obstrutivo, ele já tem um aumento da resistência, então já vai ser o contrário. Então, você tem que ter expertise para poder alterar esses parâmetros do rise time, certo? Do tempo de disparo, do tempo de ciclagem. Então, como eu posso conseguir um melhor controle do padrão respiratório desse paciente? Através de pequenos ajustes, como o rise time e o tempo de caída, você pode conseguir uma melhor sincronia, né, e um melhor padrão respiratório. O que seria o rise time? É o tempo transcorrido para alcançar um IPAP, uma vez que é gerado o disparo. E o tempo de caída seria o tempo transcorrido para alcançar a EPAP quando se ativa a ciclagem. Então, dessa forma, você pode programar os tempos de disparo, o tempo de ciclagem e melhorar a sincronia desse paciente. Nós sabemos o quê? Que um paciente que tem um padrão restritivo, ele precisa o quê? De um rise time mais longo, certo? Um paciente que tem um padrão obstrutivo, ele já precisa de o quê? De um rise time mais rápido. Tomar cuidado também com essas nomenclaturas. Conforme varia o aparelho, o ventilador mecânico que você vai utilizar, né, ou portátil não invasiva, modifica também esses nomes. Então, sempre é importante vocês lerem o manual antes de utilizar os aparelhos. E aí você pode ajustar da melhor forma, né, essas válvulas e aí gerar um melhor benefício em relação à sincronia desse paciente. Além dos ajustes manuais, né, existem alguns ventiladores que proporcionam o auto-track. O que seria o auto-track? Seria
o disparo inspiratório e a ciclagem expiratória é realizada de forma automática, certo? Além disso, a utilização dessa tecnologia ela também permite a detecção e a compensação avançada de vazamento, dando assim também uma estimativa do volume corrente. Então, vários artigos já vêm mostrando a importância da utilização dessa ferramenta na melhora da sincronia dos pacientes, tanto em uso hospitalar como em uso domicílio, aumentando assim a tolerância do paciente ao uso da ventilação. Então, outra estratégia que você pode utilizar é o volume médio assegurado através da pressão de suporte, que é o AVAPS. Como é que funciona? Você coloca lá o volume corrente alvo que você quer para o seu paciente, vamos supor 500 ml. E aí você programa uma IPAP máxima e uma IPAP mínima. Então ele vai gerar, cada ciclo respiratório ele vai gerar aquela pressão, tentando fazer o quê? Alcançar aquele volume corrente que você predeterminou. Então ele é muito utilizado para doenças, né, que cursam com hipoventilação, como a apneia, como doenças restritivas, certo? Também pode ser utilizado para DPLC, depende do quadro. Então você vai avaliar e vai utilizar essa tecnologia que é muito eficaz para esses pacientes. Diante disso, vocês me perguntam, qual a melhor ferramenta que eu devo utilizar? Gente, sem dúvida a melhor ferramenta é aquela que você sabe utilizar. Porque assim, durante anos de experiência na parte de hospitalar e na clínica, né, o que eu vejo é que muitas vezes eu me deparo, sou chamada às madrugadas na casa dos pacientes graves que utilizam VNI, ventilação mecânica invasiva, porque os profissionais da área, eles não conhecem o aparelho que eles estão trabalhando. Apesar de conhecer a fisiologia, a fisiopatologia, eles não têm domínio da máquina. E com isso, eu chego lá, às vezes consigo ajustar apenas um pequeno botão e esse paciente melhora a sincronia. Então é muito importante que vocês conheçam, porque cada dia nós somos mais desafiados devido às situações complexas à beira do leito. Para isso é necessário que a gente tenha grande atenção, um grande controle e um conhecimento e que só altere os parâmetros com segurança, porque você sabe que um parâmetro alterado de forma errônea, você pode causar até a mortalidade do seu paciente e complicar muito o quadro dele. Então é muito importante que você tenha segurança. E ao receber um aparelho, sempre estudem o manual, procurem informações, conversem com o técnico e saibam utilizar aquele aparelho de forma adequada. Como a gente já está no finzinho, não vou ter tempo de me deter nesse assunto, mas aqui é só um artigo mostrando sobre a prevalência da sincronia durante a ventilação não invasiva na insuficiência respiratória, onde foi monitorizado 60 pacientes, né, e foi observado um índice de assincronia maior do que 10% em 43% das medidas, principalmente em relação aos vazamentos e o conforto. E as assincronias mais frequentes eram a ciclagem tardia, o esforço ineficaz, a ciclagem prematura e o duplo disparo. Outra coisa muito interessante é a utilização do cartão de memória, certo? Que está sendo muito utilizado hoje. Tem vários aparelhos que já têm esse cartão de memória, onde eles permitem essa monitorização a longo prazo. Então, na sua casa, você pode monitorizar o paciente, como é que o paciente está no domicílio, como é que ele está no hospital. E com isso, você pode conversar com os profissionais da área e alterar os parâmetros também com eles, certo? Então, é bem relevante. Você pode realizar a monitorização remota dos pacientes, né? Conseguir realizar a intervenção de forma rápida e avaliar os resultados da sua terapia. Então, para fazer um VNI de sucesso, o que a gente precisa? Nós precisamos de um paciente, que o paciente esteja... É o último slide. Graças a Deus, né? Por organização, o que faltou, né? Então, o que eu preciso para ter sucesso na minha ventilação não invasiva? Eu preciso compreender a clínica do paciente, a fisiologia, a fisiopatologia, para através disso eu conseguir adequar, baseado no contexto clínico, né? Conseguir adequar um modo ventilatório mais eficaz, qual o modo ventilatório que eu vou utilizar, o sistema de umidificação, certo? Associado a uma interface adequada e a um ambiente adequado. VNI exige monitorização, então não tem como eu colocar um paciente VNI, principalmente na fase inicial, e sair. Então isso vai causar um insucesso muito grande, uma vez nas emergências. Então sempre que você instala a VNI naquele paciente, o paciente está em insuficiência respiratória, você tem que acompanhar a evolução. Se o paciente não tiver melhora clínica dentro de 2 horas, deve ser suspendido e deve ser indicada a ventilação mecânica não invasiva. Porque nesse caso você vai aumentar a mortalidade do paciente. Então, só finalizando, eu queria deixar 3 eventos para vocês, 3 cursos que vão ter agora, né, na verdade, lançamento.
Foi lançado agora um mestrado na Unicristos, que é um mestrado profissional em ensino e saúde. Ele é muito voltado para a área da saúde, para a criação de novas metodologias de ensino-aprendizagem, para a parte de tecnologia também. Eu estou atuando muito nessa área de educação, desenvolvimento tecnológico e a parte de carga respiratória e terapia intensiva. Então, quem tiver interesse pode me procurar, tá? Para a gente fazer parcerias nessa área de pesquisa e também na Unicristos. Em relação à pós-graduação, eu coordeno uma pós-graduação de carga respiratória na Faculdade de Inspirar. Essa pós-graduação ela é composta por profissionais renomados nacionalmente na área. Então, o aluno, quando ingressa, ele tem a oportunidade de conhecer a realidade de vários estados, de vários profissionais de vários estados. Além disso, ele ganha um training que pode ser realizado aqui no Ceará ou em outro local. E ainda recebe certificado de 3 cursos de extensão associados após. Inicia agora, em novembro, nós já estamos com a turma praticamente fechada, restam poucas vagas. E eu também vou colocar um curso de ventilação mecânica de A a Z, que vai ser realizado pelo Dr. Forgerini. O Dr. Forgerini ele tem grande experiência clínica e docente na área. Ele é reconhecido nacionalmente na parte de ventilação mecânica, ele estará com a gente em Fortaleza agora no final do mês. E é uma oportunidade única para a gente ampliar os nossos conhecimentos. Lá, além da parte de ventilação mecânica, nós também vamos apresentar o tomógrafo de impedância elétrica, onde vocês poderão aprender um pouco sobre tecnologia e como utilizar essa tecnologia associada à ventilação mecânica invasiva e não invasiva. Eu deixo essa frase do Einstein, que gosto muito, e eu espero de coração que vocês tenham tido uma ideia diferente em relação à físio, né? Não aquela ideia engessada que muitas pessoas têm, e que vocês possam passar a se tornar profissionais melhores e diferentes, pensando também na parte da tecnologia, na melhora da funcionalidade dos nossos pacientes. Obrigada.